A falência da segunda maior corretora de criptomoedas do mundo provocou uma crise no mercado de moedas digitais. O dono da corretora é um bilionário de 30 anos que jogava videogame durante reuniões de negócios. Agora ele pode ser julgado por fraude. This is big. A promessa era tornar as criptomoedas acessíveis para qualquer um. A brasileira Gisele Bündchen e o então marido Tom Brady, um dos maiores jogadores de futebol americano da história, eram garotos propaganda da FTX. You know what? I'm in. Stephen Curry, astro do basquete, também. With FTX, I have everything I need to buy, sell and trade crypto safely. E o dono desse império, o americano Sam Bankman-Fried, brilhava em convenções sobre investimentos financeiros. Cabeludo de bermuda, dividia o palco com o ex-presidente americano Bill Clinton e o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair. Antes de fazer 30 anos, já era um bilionário que atendia investidores jogando videogame e publicava fotos de sonecas no escritório. Bankman-Fried alimentava a fama de prodígio excêntrico, com fotos da adolescência dedicada a estudos e experimentos com tecnologia. Uma história de ascensão e queda que atingiu em cheio a credibilidade do chamado dinheiro do futuro e que começou em Nova York. Sam Bankman-Fried aprendeu sobre ações e fundos de investimentos a partir de 2014, trabalhando numa empresa que operava no centro financeiro de Wall Street. Pouco depois concluiu que a galinha dos ovos de ouro não estava no mercado tradicional. Em 2017, fundou a sua primeira empresa, a Alameda Research, e em 2019, a FTX. As criptomoedas são moedas digitais certificadas por códigos sofisticados de computador e independentes de bancos ou governos. O Bitcoin foi a primeira, lançada em 2009, valendo centavos. A cotação passou pela primeira vez de $1.000 em 2013 e continuou subindo até alcançar um recorde em novembro do ano passado, quando um Bitcoin valia mais de $69 mil. O correspondente hoje é mais de R$360 mil. O jovem Bankman-Fried decolou junto e se tornou inspiração. Ele é um cara que todo mundo falava como um prodígio, né? Um gênio. André Fauci começou a investir em criptomoedas em 2013. Passou os últimos anos viajando pelo mundo com os rendimentos. Tudo ia bem, até a FTX falir no mês passado e o que ele tinha investido lá foi pro ralo. O total, né, era R$1 milhão, que para mim é uma quantia bastante significativa. Perdeu assim? Assim, de uma hora para outra. Além de aplicativos que tornavam muito simples comprar e vender criptomoedas, a corretora FTX ainda oferecia vantagens aos seus clientes. As taxas que atraíam os investidores lá para a corretora eram taxas extremamente baratas e isso atraía investidores como eu, né? E a questão de poder sacar diariamente sem ter custo também é algo interessante, porque ninguém gostava de pagar taxa em corretora, né? A FTX se tornou a segunda maior corretora de cripto no mundo. Parecia sólida, era avaliada em $32 bilhões. O que estamos descobrindo é que muito disso foi construído em cima de uma grande mentira. O estudioso do mercado de criptomoedas, Ishwar Prasad, explica a fraude. Nos últimos meses, começaram a vazar relatórios mostrando que a FTX estava emprestando dinheiro para outra empresa de Bankman-Fried, a Alameda, investir em fundos de alto risco. O que a FTX estava fazendo era retirar dinheiro das contas dos clientes sem o conhecimento deles para financiar as apostas especulativas da sua associada, a Alameda. Para piorar, a Alameda estava perdendo dinheiro. A notícia trouxe pânico aos clientes da FTX. Quando eu fui tentar sacar o dinheiro, eu não acreditei que eu não podia mais sacar. A FTX recebeu pedidos de retiradas de $5 bilhões em apenas 3 dias. A corretora não tinha esse dinheiro para pagar e teve que entrar com pedido de falência nos Estados Unidos. Essa especialista em finanças da Universidade Vanderbilt, Isha Yadav, explica que a corretora FTX tem sede nas Bahamas. Por isso, Bankman-Fried vai responder à justiça de lá. E também dos Estados Unidos, já que cidadãos americanos foram lesados. Agora o jovem bilionário tenta se defender da acusação de fraude e vender o que resta da empresa para saldar pelo menos parte das dívidas com clientes e investidores. Eu não sabia que havia qualquer uso indevido de fundos de clientes. O Congresso americano pressiona para que autoridades financeiras de lá regulamentem o mercado de criptomoedas.
Como agência reguladora, a gente não tem autoridade para fiscalizar ou investigar uma empresa se ela não é regulada. É importante proteger as pessoas e as instituições que usam as criptomoedas, porque a gente tem que aceitar que a tecnologia existe e está aí. No Brasil, o Congresso Nacional acaba de aprovar o marco regulatório das criptomoedas, que ainda aguarda sanção presidencial. Ele determina que corretoras vão precisar de uma licença para atuar no setor, o que deve dar mais proteção ao investidor. É importante que os intermediários, quem faz negócios e provê serviços, utilizando criptomoedas para o público em geral, o foco tem que estar nesse cara, nessas companhias, e não na tecnologia. A tecnologia ela vai prosseguir o seu caminho independentemente da regulação. É o desfecho de um ano ruim para as criptomoedas. A mais antiga delas, o Bitcoin, vinha perdendo valor há meses. Apesar da crise, quem entende do assunto acha difícil imaginar um futuro sem moedas digitais, mesmo que não sejam exatamente as criptomoedas que existem hoje. Acho que um dos principais benefícios da revolução das criptomoedas, não importa o que aconteça em relação à FTX, é que ela está criando muito mais eficiência em termos de pagamentos. Está muito claro que o futuro do dinheiro será digital. What's up, guys? I'm here with my boy Sam from FTX. O guru financeiro que posava ao lado de estrelas como Tom Brady, agora parece que vai sair de cena mesmo, deixando seus seguidores na mão. Há pouca expectativa de que os clientes recuperem o que investiram. Sam, where you going, bro?